Coitada da Marília, é o vídeo que mais tem bagunça. É mais esculhambado que tem, é o meu vídeo. Aí você pode começar, galerinha aí de trás do fundão, dela, dá uma logo com ela. A pessoa quando tem moral, é desse jeito. Moral. Né? Siga aí. Vou deixar aqui o Instagram de vocês. Vamos lá, começando. Galera, tudo bem com vocês? Está começando agora mais um vídeo do canal Menino Enjoado. E hoje estamos aqui com ela, Marília Gabriela. E aí, meninos? Neste quadro que é o Respeita a Minha História. Então vamos conhecer um pouco dela. Respeita a minha história. Quem é Marília Gabriela? Ave Maria. É uma menina cheia de sonhos, que já lutou muito por esses sonhos e continua lutando. E acho assim, que luta muito e que às vezes coloca na frente dos meus sonhos os sonhos de muita gente. Que ajuda muita gente nessa caminhada. E que já fez muita coisa aí. Acho que é isso. Por que você desistiu da sua carreira de fisioterapeuta? Eita, uma pergunta que todo mundo me faz. Então, eu basicamente desisti da fisioterapia por questões salariais. Eu gosto muito da fisioterapia, eu acho uma profissão muito bonita, mas eu não me vi na fisioterapia ganhando no momento, naquele momento, com questões salariais felizes. Assim. Em algumas oportunidades, tive algumas oportunidades na fisioterapia que me ofereceram um salário mínimo para trabalhar manhã e tarde. E aí, quando eu me vi nessa situação, eu parei para pensar, será isso mesmo que eu queria para minha vida? Qual a sua relação com a Associação AME? Então, a Associação AME entrou na minha vida num momento difícil, assim, porque eu estava vivendo um momento de depressão, de ansiedade. Então, eu obtive um grande apoio da Associação AME. Entrou também na minha vida no momento em que nós tivemos a perda de uma grande amiga no mundo artístico, onde nós tínhamos a desconfiança de um feminicídio. Então a Associação AME entrou para nos apoiar nesse sentido. E depois desse apoio, onde nós convencemos a presidente Júlia Nunes e a doutora Larissa Mello. Qual foi o motivo que te levou a parar de beber bebidas alcoólicas? Então, dois motivos me levaram a... Dois não, na verdade 3 motivos me levam hoje a ter botado um fim nas bebidas alcoólicas. O primeiro, porque eu acho que já não me fazia mais bem, eu tava bebendo demais. Às vezes eu bebia e perdia a noção de certas coisas que eu estava fazendo, me levava no outro dia a não lembrar das coisas que eu estava fazendo. O segundo, por motivos de saúde, eu acho que estava prejudicando muito a minha saúde, eu acho que chega um momento das nossas vidas que a gente precisa saber o que é que faz bem, o que é que a gente quer para o nosso futuro, o que é que a gente prospera para o nosso futuro. E eu acho que a bebida era algo que estava prejudicando muito a minha saúde enquanto pessoa. E eu acho que se eu continuasse a beber, o meu futuro não seria de saúde, não seria tão legal. Eu tinha 7 anos que fiz uma cirurgia bariátrica, fiz uma redução de estômago, e aí eu parei um dia para refletir, poxa, eu investi tanto, eu gastei tanto já numa cirurgia bariátrica, e tava bebendo, tava jogando todo um processo de cirurgia fora, e aí esse foi um dos motivos. E o terceiro, eu quero ser incentivo para as pessoas que bebem muito, que tem um vício, e mostrar que tipo é possível quando você ter um foco, assim, ser incentivo para as pessoas para pararem de beber. Eu tenho um exemplo em casa de uma pessoa que está passando por esse processo de estar bebendo demais, e eu quero muito ser incentivo para essa pessoa, para que ela veja que é possível sim, quando você
tem essa vontade de parar com algo, que você queira diminuir com algo, você para de beber. E aí muitas pessoas me perguntam assim, Marília, mas é pra nunca mais? Eu acho que o nunca é uma palavra muito forte. Eu acho que nunca é muito pesado. Eu acho que eu pratico aquela regrinha que muitas acho que tem na associação de pessoal que bebe demais. Eu não bebo por hoje, mas se amanhã eu quiser beber, eu vou beber. Amanhã talvez eu beba, mas é um dia de cada vez. O que você almeja como advogada? Então, quando eu me formar agora, falta um ano agora para me formar, menos de um ano, né? Que o ano já tá terminando esse semestre. Eu tenho duas perspectivas. Uma é continuar com a advocacia como advogada e outra seria a Procuradoria do Estado, que não seria se de Estado ou federal. Mas, se for na advocacia mesmo, eu busco a advocacia na área civil. Mas, pensando numa forma geral de advocacia, talvez seria meio, assim, né, praxe, mas uma ilusão, assim. Eu penso, sabe, na defesa dos direitos das pessoas. Eu costumo dizer assim, eu comentei, acho que, não sei se foi com você, mas eu comentei com alguém que talvez eu não consiga ser empresária, porque eu penso muito em ajudar os outros. Eu, às vezes, ajudo demais as pessoas e esqueço de me ajudar. E esse é meu intuito com a advocacia, pensar em ajudar as pessoas com a lei, com a ordem pública. E esse é o meu intuito com a advocacia, tentar ajudar o máximo de pessoas possível com a ordem pública, com a lei, com o ordenamento jurídico que a gente tem hoje em andamento. Mas uma das coisas que eu mais almejo é poder ajudar as minorias. E hoje uma quebra-cabeça que eu tenho agora para o final do meu curso é justamente esse. Eu quero muito unir o direito civil, que é uma das paixões que eu tenho, junto com algum tema de TCC que possa ser com os direitos das minorias, mais especificamente com uma causa que eu tenho, que a minha direito fala, que seria com as causas LGBTQI+. Então eu tô nesse quebra-cabeça agora, nesse final de curso. Como foi passar pela depressão e hoje poder estar ajudando pessoas que estão passando pelo mesmo? Eita! Então, a depressão e a ansiedade, pra mim, foi difícil por dois motivos. O primeiro, porque é muito difícil a aceitação. Porque, primeiro, é difícil você entender que você está passando por isso, a depressão. O segundo, porque veio acompanhado de uma ansiedade. E a ansiedade, para quem não sabe, é um assunto muito sério, e aqui a gente está num momento muito particular, muito sério. A ansiedade é um tema muito sério, muito importante. A ansiedade não é aquele negócio de você estar no telefone esperando que alguém lhe mande uma mensagem. A ansiedade não é aquele negócio de você esperar que algo chegue para você. A ansiedade não é isso. As pessoas confundem o tema ansiedade com essas coisas. E definitivamente isso não é ansiedade. Ansiedade são séries de fatores que vai acontecendo na sua vida e que causam problemas sérios no seu organismo e na sua vida, tá? Então, tem gente que acha que a ansiedade é frescura. São sentimentos que geram frescura em você. Então, a ansiedade na minha vida começou por aí, por eu não acreditar que estava passando por aquilo. E só procurar ajuda quando eu já estava no limite do meu limite. E qual foi esse limite? Quando eu precisei ir numa emergência. Eu precisei entrar numa emergência com uma desconfiança de um infarto. Eu tive uma sensação de falta de ar
com uma dormência num braço. Então, esse foi o meu limite para eu buscar ajuda de fato e relatar de verdade aos médicos o que é que eu estava sentindo e relatar de verdade à minha psiquiatra o que é que eu sentia quando eu estava tendo algum tipo de crise. E a gente vive numa sociedade muito preconceituosa, muito julgadora das pessoas. Então, relatar esses problemas para as pessoas e procurar ajuda com as pessoas, com os amigos mais próximos, gera vergonha muitas vezes. E era isso que eu sentia quando eu achava ou pensava comentar isso com alguém. E quando eu comentei isso com algumas pessoas, os meus primeiros sintomas, eu escutei de muitas pessoas próximas e até familiares, que isso era uma frescura minha, que eu estava inventando, ou que era mentira da minha parte. Então, por muito tempo eu me calei, por muito tempo eu fiquei calada, por muito tempo eu inventei desculpas para não ter que dizer o que é que eu estava sentindo, até eu chegar a procurar uma ajuda de verdade. Então, se alguém estiver sentindo qualquer relato de sudoreses, nervosismos, dor no peito, falta de ar, quando sente em algum lugar, alguma coisa assim, procura ajuda. Tristezas profundas, tem várias sensações assim, no meu blog, no meu Instagram. No meu blog, eu sou velha, eu sou do tempo de 1900 lá vai bolinha. Mas no meu Instagram eu fiz um relato sobre os meus casos, do que eu sentia. Eu sentia essa necessidade por eu achar que esse momento da minha vida seja um momento que eu fechei um ciclo e tô abrindo um novo. Então eu fiz um relato do que estava acontecendo, do que me aconteceu nesse ano, porque muita gente também me pergunta: Marília, você perdeu muito peso, você parou de beber, o que está acontecendo e etc. Então eu fiz um relato do que aconteceu e das pessoas que me ajudaram e do que é que eu sentia normalmente quando eu tinha as ansiedades. Eu sentia muita dor no corpo, até hoje, assim, não posso dizer assim: Marília, você está curada? Não, não estou curada. A ansiedade, ela não tem... Se eu tiver, me desculpe aos psicólogos e psiquiatras, sem cura 100%? Não sei se tem cura 100%. Eu faço um acompanhamento até hoje, eu tomo medicamentos até hoje, eu faço acompanhamentos psicológicos e psiquiatra até hoje. Não tenho vergonha de dizer que faço acompanhamento psiquiátrico, porque psiquiatra não é para doido, não é para louco. Então, psicólogo também não é para louco, não é para doido. Se todo mundo bem soubesse, fazia um acompanhamento psicológico. E lá eu faço o meu relato de caso, como foi que aconteceu pra mim, quais são os sintomas que eu tive e etc. Então quem puder dar uma lidinha lá, como foi que foi pra mim, quem foram as pessoas que me acompanharam, seria bem legal. Então acho que é basicamente isso, que eu acho que falei demais já. Mas é isso. Então a ansiedade é uma coisa séria, quem puder procurar uma ajuda, procura. E se cuidem porque já existe no Brasil relatos, no Brasil e no mundo, relatos inclusive, quem conhecer inclusive, e o mais importante, quem conhecer pessoas que tenham sintomas de depressão, de ansiedade, procurem ajudar, em vez de criticar, procurem ajudar. E se você também não puder ajudar, se você não tiver auxílio de ajudar, cala a boca. Fica caladinho, porque às vezes uma crítica que a gente dá ao coleguinha, uma brincadeira que a gente faça com o coleguinha pode ser o suficiente para aquele coleguinha, quando chegar em casa, fazer uma besteira e às vezes até cometer um suicídio. Então, às vezes a brincadeira que você acha que está tirando com o coleguinha, com uma doença que aquele colega pode ter, pode ser o suficiente para ele tirar a própria vida. Então, se você não pode ajudar, fica calado. Se você pode ajudar, se você está percebendo que seu colega está passando por um momento difícil, ajuda. Procura uma ajuda para ele, procura a mãe dele, procura um irmão, uma pessoa próxima a ele e tenta ajudar ele da melhor forma possível. Acho que esse é o recado que a gente tem que dar hoje à população. Que se você não pode ajudar, fica na sua. Não usa comentários. Acho que talvez se você não puder ajudar, você ficando calado já é a melhor ajuda que você pode dar. Qual o seu maior sonho?
O meu maior sonho pessoal, é poder ajudar meus pais ainda assim, poder, não é nem ajudar meus pais, que eu acho que os meus pais, eles já são pessoas que já têm tudo ou quase tudo, mas é poder retribuir tudo que eles já fizeram por mim, porque eu já fui uma pessoa que já errei demais com eles, já cometi diversos erros, mas é retribuir talvez um pouquinho do que eles já fizeram comigo e dar um pouquinho de conforto para eles, principalmente a minha mãe, que é uma pessoa que já sofreu muito nessa vida, teve um câncer, já teve diversas coisas, já perdeu uma filha, e enfim, e eu vou conseguir fazer isso através da minha formatura, de conseguir crescer profissionalmente. Então, pessoalmente, meu maior sonho seria esse. Agora, eu acho que todo ser humano não consegue, o ser humano, para ser de fato completo, ele não pode pensar só no próprio umbigo. Então, eu acho que o meu maior sonho de verdade é ver esse mundão de meu Deus evoluindo espiritualmente, as pessoas, quando eu falo espiritualmente, as pessoas conseguirem olhar para o outro enquanto irmãos, enquanto seres humanos, a gente conseguir sair um pouquinho da nossa cachola, a gente conseguir chegar ali na rua e ver um irmão passar fome e conseguir simplesmente dar um pão, ou então conseguir chegar ali, né, na rua e dar um bom dia, uma boa tarde, boa noite. Eu não falo que eu tô falando isso e que isso sirva pra mim também. Eu falo isso pra que eu consiga também escutar e praticar isso também. Todos nós. E é isso, minha gente. O vídeo foi esse. Quero agradecer a Marília por estar aqui no canal. E se vocês quiserem ver mais vezes ela por aqui, é só deixar aqui nos comentários. Vou deixar o nosso Instagram, o meu e o dela. Não deixa de dar o like, compartilhar e comentar muito. E dar muito like. E se inscreve no canal. Beijo!